Fala pessoal, tudo bom? Que é o André FHC, editor do site, tá com mais um review. Hoje o review é do Galaxy S5 Mini, esse aqui que é um smartphone bastante compacto, pequeno, que a Samsung lançou como mais uma das variantes da linha Galaxy S. A embalagem lembra bastante o que você encontra no S5 e também no S4, por exemplo, que lembra madeira com tinta feita com base de soja. Você tem aqui alguns recursos do aparelho, como a CPU, o tamanho da tela, resolução da tela, enfim, tecnologia que ela utiliza e mais nada. Aqui está a embalagem. Abrindo, ela abre diferente dos aparelhos mais parrudos que abrem aqui no meio, ela abre aqui por cima e puxa uma gaveta. É exatamente a mesma forma de abrir que o Galaxy K1 chegou. Tem aqui o aparelho, ele veio, esse aqui está na versão preta, manuais de instruções, carregador de tomada com porta USB, sem ser no padrão novo brasileiro de tomada, o que é muito bom. Cabo de dados USB com ponta micro USB. Fone de ouvido intra-auricular de qualidade boa, principalmente comparando com o fone de ouvido que vem com outros concorrentes. E mais nada. Esse aqui é o aparelho, ele é um smartphone que lembra bastante o design do Galaxy S5. Ele tem bordas arredondados com as mesmas linhas do S5. O botão Home na frente, que é tradicional dos aparelhos Samsung e também da Apple. Ambos utilizam o botão Home físico no lugar de botões virtuais ou botões dentro da tela. Aqui na parte traseira você tem exatamente a mesma textura que veio no S5, a textura de Band-Aid que a galera brincava que existia. Aqui na parte da frente a gente tem um corpo de 131,1 mm de altura por 64,8 mm de largura e 9,8 mm de espessura. Tudo isso com 120 gramas. É um peso bastante leve, ele é um smartphone muito leve, muito compacto. A pegada dele é gostosa, porque na parte traseira aqui ele é ligeiramente emborrachado. Ele tem um grip, um atrito com a mão um pouco maior. E mesmo se eu ficar assim, eu não preciso fazer muito para que o aparelho não escorregue, então ele segura com mais facilidade. Ainda na parte da frente a gente tem uma tela Super AMOLED com 4,5 polegadas, com 1280 por 720 pixels, 326 pixels por polegada, que é a mesma densidade de pixels da tecnologia Retina Display, que é da Apple, mas não é patenteado, enfim, é só o número da densidade exatamente a mesma. Além disso, você tem aqui a proteção contra a água, ele tem IPX67, isso significa que pode mergulhar até 1 metro de profundidade por 30 minutos em água doce e resiste totalmente à poeira ou pó, enfim, areia, tudo que ficar por perto dele, ele vai funcionar numa boa. Se você levar pra praia, é melhor não mergulhar porque a água de lá é salgada. Além disso, a gente tem aqui na parte da frente uma câmera frontal com 2.1 megapixels, sensores de luz proximidade e botões aqui na lateral para multitask, voltar e botão home. O botão home, assim como o S5, ele tem leitor de impressões digitais, então para desbloquear o aparelho é só fazer assim, e tem o mesmo problema do S5, você não consegue desbloquear ele com a mão só, você vai precisar ou segurar assim, que não é muito legal, ou fazer assim ou assim para poder tirar. É sempre de cima para baixo e com o dedo reto. Isso é um probleminha porque não é tão prático como o aparelho da Apple entrega. Aqui na lateral a gente encontra botões de controle de volume. Na parte de baixo, porta micro USB com o microfone principal. No outro lado a gente tem botão liga-desliga e em cima porta infravermelho, porque dá para utilizar o aparelho como um controle remoto universal, um microfone secundário para isolamentos de ruído e entrada para fone de ouvido no padrão P3, que aceita fone de ouvido com um microfone no mesmo cabo. Na parte de trás, a gente tem a câmera de 8 megapixels, filme Full HD com 30 quadros por segundo e tem o mesmo leitor de batimentos cardíacos que estava no Galaxy S5. Na parte de baixo você tem o indicador de DUS, porque ele é dual chip, e também tem o alto-falante que tem ele é ligeiramente ele tem um saltadinho aqui que garante que quando fica na mesa assim ele não tampa por completo a saída de áudio, o que é muito bom porque evita de o aparelho simplesmente parar de responder por áudio. Abrindo a tampa, que dessa vez ela é um pouquinho mais resistente que a DS5, você tem aqui toda a parte que protege os internos do S5 Mini, e aqui dentro a gente encontra uma bateria de 2100 mAh, dá mais ou menos 47 horas de reprodução de música e 10 horas de conversa no telefone. Num dia inteiro de uso, utilizando a modo de economia de energia que a Samsung entrega, dá 1 dia e meio de uso moderado. Sem o modo de energia, 1 dia de uso. Aqui tem a entrada para os dois chips, chip 1 e chip 2. Ele tem NFC, então ele conecta aqui
os conectores aqui na tampa e tem a NFC. E você tem aqui em cima a entrada para cartão microSD de 64 GB. O aparelho ele é bastante compacto, como vocês viram, e por dentro, ligar aqui, para vocês terem uma noção do tempo de boot, a bateria é removível, vale lembrar disso. Ligando o aparelho por dentro, a Samsung colocou um processador Exynos 3 Quad 3470 quad-core de 1.4 GHz com processador Cortex A7 e a GPU Mali 400 MP4. Tudo isso roda em 1,5 GB de RAM com 16 GB de memória interna. Para você ver, ele tem um leitor de impressões digitais e você tem aqui a parte de armazenamento. Você tem aqui 16 GB de memória interna e memória para o sistema. A Samsung utiliza 4,9 GB para o Android e a TouchWiz. Assim como outros smartphones da linha Galaxy S, ele vem com uma TouchWiz. E assim como o S5 vem com a TouchWiz alterada com uma quantidade um pouco menor, não tão drástica a mudança como aconteceu no S5, mas um pouco menor. O uso de texturas é menor do que você encontra em aparelhos um pouco mais simples da Samsung e dá uma cara um pouco mais bacana. A área de aplicativos, você tem aqui aplicativos pré-instalados como telefone, contatos, mensagens, um navegador próprio da internet, que não é o Chrome, ele vem com os dois, ele tem o Chrome e esse navegador. A renderização é bastante rápida, você pode ver que fazendo zoom aqui no todo celular ele renderiza com bastante rapidez a página. Além disso, ele vem com outros aplicativos como galeria de fotos, câmera, música e vídeo. O player de música é um player totalmente modificado pela Samsung e ele tem um ar muito bonito, principalmente quando a foto do álbum é preta. Ele dá um blend, ele mistura muito bem o fundo com a parte da frente. O áudio tem boa qualidade. E ele abafa pouco quando coloca na mesa, como eu tinha falado, daquela pequena grelhinha na parte de trás. Então a qualidade de áudio é bastante bacana e ele faz pouco além de reproduzir exatamente a música. Nativamente você encontra o reprodutor capaz de reconhecer arquivos MP3, WAV, EAC+, WMA e FLAC. Isso garante com que a sua biblioteca de audiófilo em FLAC será reproduzida muito bem, sem problemas. Além disso, em vídeos, a gente tem aqui a capacidade de reproduzir vídeos em Full HD. Então tem um vídeo aqui 1080p árvore, que ele é reproduzido numa nice, numa boa. Esse vídeo não tem áudio, mas ele tem aqui o reprodutor de vídeo que, num dos recursos extras, ele cria uma janela flutuante. Eu tenho aqui o vídeo sendo reproduzido, eu posso fazer outras coisas, como por exemplo entrar na internet, ficar lendo aqui o tudo do celular, enquanto isso o vídeo é reproduzido. Você pode pausar ele tocando ou fechar o vídeo de uma vez. Não é possível voltar para a tela de reprodução, que é um recurso um pouco ruim, porque a Sony e a LG já fazem isso de voltar para a tela anterior e a Samsung não faz. Voltando para a área de aplicativos, tem relógio. Esse planner é uma agenda própria da Samsung. Funciona exatamente da mesma forma que você consegue com a agenda do Google, só com sincronia um pouco melhor com dados de outros servidores. É cliente de e-mail, calculador, notas, gravador de voz, que é muito bacana. Ele tem uma interface muito bonita, tem recursos para melhoria na qualidade de voz do gravador. Tem gerenciador de arquivos, loja de aplicativos da Samsung, o Studio, que é uma série de editores de vídeo e foto direto da Samsung, o S-Health, que sozinho já consegue calcular, por exemplo, como você está usando o pedômetro, sincronizar com aparelhos como, por exemplo, o que acontece com o Galaxy Gear, Gear Fit, Gear 2, Gear S. Vem com o S-Voice, que é o assistente de áudio, assistente pessoal da Samsung, que ainda melhorou um pouco, mas ainda é um pouco robótico. Tempo. E leva um tempinho. Este é o tempo para Cursino, São Paulo. O dia está ensolarado hoje. Você vê que a resposta é bastante robótica, só que melhor do que o Siri, porque ele entende português. Só que você tem também a possibilidade de buscar tempo em São Paulo.
Está 22 graus e céu limpo em São Paulo. Então, tem dentro do aparelho tem dois assistentes, que é o próprio do Google junto com o da Samsung. O do Google um pouquinho melhor, porque lida melhor com a voz. Vem com o Chrome também instalado, então tem aqui tudo o celular sendo aberto no Chrome, ele abre perfeitamente, numa boa. E tem recursos extras como sincronia de abas e senhas com o computador. Isso o da Samsung não faz. Puxando para o lado, a gente encontra aqui alguns aplicativos, como aplicativos do Google, como Play Música, Filmes, Livros e Banca, Play Games, Drive, YouTube e editor de fotos, Hangouts, Google, busca do Google, busca por voz e Play Store. Opa! Além disso, configurações de sistema do Google e Flipboard, ele vem com o Flipboard pré-instalado. O Smart Remote serve para você controlar aparelhos com controle remoto universal. Você tem alguns joguinhos pré-instalados, como Bejeweled, Fazenda Verde 2, Kingdoms and Lords, e infelizmente eles não podem ser desinstalados. Você pode apenas desativar, mas ele continua instalado dentro do dispositivo. Isso é um grande problema, porque se você quer economizar espaço, você não tem como fazer isso. E roteador Wi-Fi, alguns outros jogos como Wonder Zoo e também o Need for Speed, Monopoly e Modern Combat 4. Para mostrar melhor o gráfico, a potência do Galaxy S5 Mini, eu vou rodar um dos jogos mais pesados disponíveis para a plataforma Google, para o Android, que é o Asphalt 8. O Asphalt 8 é um dos jogos mais pesados disponíveis hoje para o Android. E lembrando, ele trabalha com uma GPU um pouco antiga, que é uma Mali 400MP4, que é uma atualização da mesma GPU que foi lançada com o Galaxy S2. Então é uma GPU um pouquinho antiga já poderia ter sido substituída pela Samsung, só que a Samsung gosta de utilizar a Mali nos seus próprios processadores, nos seus chips Exynos, diferente quando ela utiliza chips Snapdragon, que utilizam GPU Adreno, que são um pouquinho melhor do que a Mali. Junto disso tem um processador quad-core de 1.4 GHz, que você está vendo agora como é que ele lida o game. Você vê que o FPS dele não é muito alto, mas melhora bastante agora. Então você pode ver que o jogo é reproduzido sem muitos problemas. Com grande parte dos gráficos, ele tem alguns shaders a menos, alguns efeitos a menos do que você encontra, por exemplo, no Galaxy S5 também. Mas é esperado de um aparelho que não é bem um Galaxy S5, ele é um Galaxy S5 Mini, ou seja, ele não tem o mesmo poder de fogo, não faria sentido ele ter o mesmo desempenho. Só que ele tem um desempenho muito próximo do game de verdade, e você pode ver que a diferença de taxa de quadros por segundo no começo era apenas para poder nonar a intro, o que é bom, porque rodando bem o jogo, rodando numa nice, tentar pegar ali em cima, não! Você vê que não tem um efeito de, por exemplo, de vidro quebrado quando acontece uma batida do carro, só que há efeitos de textura de solo com uma qualidade muito bacana. Então o game roda perfeitamente, sem travamentos, e tudo isso graças à CPU trabalhando em conjunto com a GPU. Para mostrar melhor o desempenho do aparelho, claro que números não representam muito bem exatamente o que você consegue no dia a dia, mas para quem gosta de benchmark, a gente tem aqui o AnTuTu e testar novamente. É claro que eu vou acelerar esse vídeo na hora que eu não tiver mais o que falar, mas falando outras partes do aparelho, eu vou deixar aqui o smartphone. Falando outras partes do aparelho, ele vem com a Wi-Fi 802.11 ABGN com Dual Band, Wi-Fi Direct e Hotspot. Vem com Bluetooth 4.0 com AD2P, que é para áudio, EDR, LE é para poder conectar com dispositivos de baixo consumo de energia, e também vem com aptX. O aptX é um protocolo diferente para áudio com melhor qualidade do que o ED2P. Vem com GPS, AGPS e GLONASS. Ele vem com porta infravermelho, o micro USB está na versão 2.0, e para vídeo, o player de vídeo reproduz nativamente MP4, DVX, Xvid, WMV
e H264, isso sem necessidade de um player extra. E ele é 3G quadriband, ou seja, 3G funciona em todas as frequências que são utilizadas no Brasil. Se qualquer operadora, qualquer chip que você colocar dentro do S5 Mini, ele será reconhecido perfeitamente. E aí está o teste, você tem aqui a pontuação do dispositivo, lá embaixo, com 19.516 pontos. Ele está abaixo antes do Zenfone 5, do Xiaomi no Xperia Xiaomi Mi 2, tem o HTC One para cima, LG 3, enfim, outros dispositivos que são muito mais potentes do que o Galaxy S5 Mini. Já para fotos, tem aqui o Mini Guri. Tem aqui o aplicativo de fotos da Samsung, ele é bastante eficaz no que propõe. Ele tem um aplicativo bastante completo, com muitos recursos, muitos modos. Tem aqui modo de embelezar o rosto, que dá um ligeiro blur no rosto. Você tem aqui fotos e mais, ele forma essas várias vezes colocado na ação. Foto panorâmica, tour virtual, ele cria mais ou menos como um Street View. Foto em sequência, tira várias fotos rapidamente. HDR, que leva muito tempo para poder tirar foto, é algo ruim porque acaba levando mais tempo do que deveria. E na parte de configurações tem várias configurações, como o tamanho da foto, tem 8 megapixels para foto 4x3, 6 megapixels para 16x9 e por aí vai. Além disso, você tem resolução de vídeo também que está aqui dentro, que você pode filmar em Full HD ou não, e outros recursos como, por exemplo, estabilizador de foto, detector de sorriso. O ISO, você pode colocar o ISO manualmente, o problema é que ele leva uns bons toques para poder colocar. Poderia ser uma função um pouco mais simples de colocar do que tão dentro de menus. Então, tocando aqui para focar, ele não focou, ainda não focou, aí agora sim. Então tem aqui o Mini Guri na foto retirada, e aí eu posso aproximar. Você pode ver que a reprodução de detalhes dele é bacana. É claro que esse é um caso extremo, você pode ver que ele ampliou várias vezes o próprio bonequinho, e você pode ver que os detalhes são reproduzidos com uma qualidade bacana. A cor do azul ficou um pouco mais botado, o marrom da bolsa também ele ficou um pouco mais claro do que é exatamente no próprio boneco. Nas fotos, como você está vendo agora, a reprodução de cores é bastante bacana, em grande distância, não em distância curta, como foi esse caso. E o mesmo vale para fotos noturnas. Fotos noturnas são registradas com boa qualidade, boa quantidade de brilho entrando, só que o modo HDR ele leva muito tempo para retirar a foto e você pode acabar borrando a foto sem querer. Bom, pessoal, esse aqui foi o review do Galaxy S5 Mini. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha se vocês gostaram. Clique para compartilhar esse vídeo e favoritar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!